sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Iguais diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. O que está acontecendo? Talvez eu devesse iniciar comentando a Copa do Mundo, que os marqueteiros de plantão já transformaram em Copa do Brasil, sobretudo considerando que já estão transformando o Brasil no Brasil da Copa. Inversão perfeitamente compreensível, uma vez que já vemos sendo transformados no país do carnaval, no país do futebol, ao invés de sermos o país da educação, o país da saúde, o país da segurança, do desenvolvimento humano, da ética na vida pública e na moral da vida privada. Enfim, o Brasil que sonhamos ser e ainda não somos, e que do jeito que conduzem as nossas coisas, não sei se um dia chegaremos a ser. Não sou contra a Copa, não vou desfilar contra a Copa. E como os brasileiros em geral também não são e também não vão desfilar. Mas como os brasileiros em geral, eu costumo ver os jogos de futebol como um belo espetáculo. Muito, mas muito mais belo do que os outros jogos com que os governos brasileiros viciaram e alienam o povo, como a Lotos, a Quina, as loterias de toda espécie e para todos os gostos, a timemania que apareceu por aí, que mesmo apesar do marketing bem pago a Pelé e a outros ídolos de pés de barro, não pegou muito bem. Enfim, a dezena de jogos onde só não tem lugar o jogo do bicho e os cassinos, que se o governo permitisse, eles estariam fazendo concorrência à sua própria rede de jogos que espalhou no país, constituídos em jogos da sorte, os do governo, enquanto os outros, os do bicho e os cassinos, são apenas jogos de azar. Como jogamos bem com as palavras. Não sou contra a Copa, mas como a maioria dos brasileiros, condeno a forma como fizeram a Copa. Sou contra a entrega de parcela do poder nacional à FIFA. Sou contra a transformação da Copa em histeria nacional coletiva. Sou contra os tapetes estendidos para receber uns tais de Joseph Blatter e Jerome Volker, como sou contra a dispensa dada a eles ou à FIFA de recolher os impostos, como os brasileiros recolhem, como nós recolhemos, sobre os lucros da Copa, que não está sendo pequena. Enfim, são contra que continuemos a ser eternamente o país do futebol e do carnaval, enquanto o orgulho de tantos países que venceram os obstáculos e construíram um país em favor de seu povo, é serem eles, o país se orgulham em ser o país da educação, da saúde, da segurança, da ética pública e da moral individual. Enfim, foram capazes de construir aquele país que nós ainda não somos e que um dia seremos, se nos deixarem chegar lá. Assim, sou contra também e convido meus amigos a votarem contra,
mas cerrarem as fileiras e encherem as urnas de votos contra os políticos de todos os níveis, aqueles que pretendem transformar o futebol, ou também a Copa, em votos eleitoreiros, para continuar ou para ascender ao poder, e através do poder, servir-se do povo, ao invés de serem apenas servos do povo, constituídos para servir o povo. Meus amigos, eu queria que a questão da Copa não passasse da introdução de nossa reflexão de hoje. Mas já preenchemos o espaço suficiente. E quero terminar dizendo que também nessas questões da Copa, ou do Carnaval e do futebol, é preciso despertar para que os interesses marketizados pelos eternos aproveitadores, em proveito próprio, das alegrias do povo, não nos alienem da realidade social a que estamos relegados, e o esporte do povo não seja usado pelos políticos e outros maus brasileiros para desviá-lo ao povo dos verdadeiros interesses nacionais, os seus interesses, o interesse pela educação, pela saúde, pela segurança, pela ética, pela competência, pela infraestrutura necessária, pela preservação do meio ambiente. Isto tudo que se constituiria no verdadeiro desenvolvimento das dimensões humanas, ou seja, de uma sociedade participativa e solidária com que sonhamos. Não nos deixemos enganar, meus amigos, ou não deixemos que nos enganem. Você já visitou nossa página na internet? Você se associou ao nosso grupo? Ou navegou por nosso site? Participação e solidariedade? Aos que já se associaram e nos acompanham, deixo o convite para que colaborem, contribuam com seus comentários. Enviem para o nosso site suas considerações, suas críticas, suas sugestões. Aos que ainda não nos acompanham ou não se associaram ao nosso grupo, deixo meu convite para que o façam e ajudem a difundir que um mundo melhor é possível. É possível, sim, com sua solidariedade e com sua participação. No hay más fronteras diferenciando la necesidad humana. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité.